Este é o áudio 1 da série denominada Descobrindo a Oportunidade no Caos. É tudo uma questão de salve-se quem souber. Nesta era da informação ou desinformação, esta é a regra obrigatória para quem pretende ter sucesso em qualquer atividade, seja como empregado, patrão ou empreendedor. Olá, caros amigos e amigas ouvintes. Meu nome é Dan Herman, o inconfundível, e a finalidade deste primeiro áudio desta série de 6 áudios, denominada de Oportunidade no Caos, é de esclarecer em cerca de 30 minutos a todas as pessoas que ouviram os primeiros 4 áudios da série esclarecedora, acessaram o meu blog www.salvesequemsouber.com.br e fizeram a avaliação gratuita seguindo exatamente as instruções da introdução, mas ainda não se convenceram como sua vida e tudo o que faz parte dela está contida nas 7 revelações do manual Salve-se Quem Souber. Primeiramente, preciso esclarecer ao ouvinte o porquê do título desta nova série é Oportunidade no Caos. Já sabemos que é na crise onde estão as grandes oportunidades. Foi o que nos ensinou o mestre Confúcio e foi o que me fez regressar ao Brasil, meu país de origem, após 28 anos de grandes e inesquecíveis aventuras nos Estados Unidos, um império decadente em todos os sentidos. Um dos meus objetivos neste primeiro áudio desta série é explicar aos jovens empreendedores minha teoria do caos com relação ao nosso país, pois ter sucesso duradouro em qualquer atividade no Brasil, seja como empregado, patrão ou empreendedor, depende do bom entendimento dos princípios que fundamentam essa teoria. Enfatizo os jovens porque o futuro deste país depende de suas escolhas e decisões. Cabe aqui novamente repetir 2 conceitos libertadores previamente enfatizados nos áudios anteriores. Primeiro, ter sucesso para mim significa fazer o que lhe deixa empolgado quando e onde você deseja, com as pessoas da sua escolha, com saúde, sem estresse, sem problemas financeiros e sempre que possível ajudando aos outros indivíduos a realizarem seus sonhos. Segundo, o sucesso não é medido apenas pelas conquistas materiais, e sim pela qualidade de vida da pessoa. E a qualidade de vida de uma pessoa depende do estilo de vida, do ambiente social em que ela se encontra inserida ou adaptada. O estilo de vida de um povo se expressa na forma como as coisas são executadas no cotidiano e revela a força ou fraqueza de uma sociedade. Envolve os valores e princípios de suas instituições, como a família, escola, igreja, os tribunais, o Congresso, as empresas, etc., bem como sua capacidade de adaptar-se às novas mudanças que ocorrem no planeta Terra, um planeta escola-hospital. O entendimento da teoria do caos brasileiro imuniza o indivíduo contra as lavagens cerebrais, contra o vírus da mediocridade e contra a terrível alienação política. Para a pessoa politicamente alienada, falta o sentido de realidade, ou seja, para ela o mundo parece ser constituído de coisas independentes umas das outras. Lembre-se, caro ouvinte, que o manual Salve-se Quem Souber, popularmente conhecido como MSQS, foi escrito minuciosamente para todos os indivíduos interessados em sucesso, prosperidade e em contribuir para transformar o país caótico que temos no Brasil que queremos.
E essa façanha só será possível reunindo forças para livrar nosso maravilhoso país do subdesenvolvimento que insiste em se eternizar. O conteúdo do MSQS é fundamentado no neoparadigma consciencial, um modelo de orientação adotado pela conscienciologia, a neociência que nos ensina a importância de adotarmos um paradigma universalista em vez de recorrer ao nosso paradigma pessoal, seja ele qual for, pois este corre o risco de estar contaminado pelos códigos e preconceitos familiares e religiosos e pelas lavagens cerebrais do meio ambiente em que vivemos. Esse neoparadigma é, ao mesmo tempo, revolucionário e evolucionário, porque nos dá condição de libertação da prisão dos paradigmas materialista e religioso. Quando uma microminoria de pessoas influentes, criativas e inteligentes entender de fato qual o sentido e a finalidade da vida humana, e assim que esse conhecimento for suficientemente compartilhado até gerar um número crítico de indivíduos, denominado de massa crítica, começaremos a fazer as transformações necessárias para livrar nosso país do domínio implacável do paradigma materialista e, consequentemente, do egoísmo individual incentivado pelo capitalismo selvagem. Jamais se esqueça, caro ouvinte, que o egoísmo é o pior de todos os defeitos de caráter e capaz de neutralizar todas as virtudes do indivíduo. A minha teoria do caos brasileiro pode ser entendida através das 5 seguintes opiniões, assim sistematizada. Opinião número 1 é a da total incompetência governamental. Incompetência significa falta de habilidade e despreparo para desempenhar bem uma determinada função. Os 500 anos de subdesenvolvimento do Brasil podem ser explicados pela seguinte expressão: dê poder a um incompetente com iniciativa empreendedora e ele mostrará sua incompetência no poder. O incompetente com iniciativa empreendedora é capaz de causar estragos inomináveis e, se for agraciado com o bastão do poder, provoca desastre de todas as magnitudes. Ao longo do século XX, um bando de políticos e empresários egoístas e incompetentes com iniciativa empreendedora foi capaz de promover o verdadeiro milagre brasileiro. Nesse caso aqui, milagre entre aspas, caro ouvinte, que é transformar um paraíso tropical possuidor de incomensurável riqueza natural numa sociedade pobre com um terço de miseráveis na população. O que explica a corrupção, os desvios de dinheiro público e tantas outras mazelas praticadas pela rataria oficial, como aceitar dinheiro para mudar de posição, como fazem as prostitutas. Explica também a atual produção de escândalos no Congresso Nacional, onde o trabalho mais intenso e de maior audiência são as frequentes comissões parlamentares de inquérito, vulgarmente conhecidas pela sigla CPI. Jamais se esqueça, caro ouvinte, que a corrupção é a mais potente e destruidora arma das classes dominantes, que dela se serve para impedir o acesso às oportunidades e a distribuição das riquezas do país. Esta perversão instalou-se em todos os órgãos governamentais e em todas as empresas estatais. Ela produz os piores privilégios, provocando irremediável falência social e administrativa. Em sua opinião, o que acontecerá com o Brasil nos próximos 5 ou 10 anos,
caro ouvinte, onde há vários séculos se instalou nos três poderes governamental um sistema de saque e apropriação do bem público. Opinião número 2 é o do trem desgovernado. Em 1950, o ano de um grande e desastre nacional para os amantes do futebol, a população do paraíso tropical era aproximadamente 52 milhões, dos quais 40% eram analfabetos. 20 anos depois, em 1970, ano que nos tornamos tricampeões no México, a população alcançou 92 milhões, um aumento aproximado de 80%, com pouquíssima variação na percentagem de analfabetos. 30 anos se passaram e no final de 1999, o último ano do século XX, a população atingiu 200 milhões de brasileiros, dos quais cerca de 40 milhões não sabiam ler e escrever ou assinar o nome de modo inteligível. Ou seja, durante o século XX, a população do Brasil dobrou a cada 30 anos, com pouca variação na porcentagem de analfabetos e miseráveis. Este é um fato terrivelmente alarmante que pouquíssimos brasileiros têm conhecimento e que os governantes nunca mencionam, especialmente em ano de eleição como este ano 2014 que estamos vivendo. Enquanto os anticoncepcionais e a boa educação pública contribuíram decisivamente para reduzir ou manter a população sob controle nos países do primeiro mundo, no paraíso tropical, atualmente em plena era da informação, o Bolsa Família, o analfabetismo descontrolado, a proliferação das drogas, o abandono da educação pública, o sexo fácil e o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas entre os jovens são fatores sociais preponderantes que perpetuam a pobreza e incentivam o aumento da população denominada de baixa renda, um eufemismo comumente utilizado pelos governantes e a grande mídia para não chamá-la de população de miseráveis. Agora, caro ouvinte, responda novamente o seguinte: com base nos fatos históricos acima citados, em sua opinião, será que é possível que nos próximos 50 anos a população desse trem desgovernado chamado Brasil atinja 350 milhões de habitantes? Opinião número 3 é o da instalação na sociedade de uma cultura de mediocridade. A cultura se refere ao estilo de vida em geral de um povo. Ela se expressa na forma como as coisas são executadas no cotidiano e revela a força ou fraqueza de uma sociedade. Ela envolve os valores e princípios de suas instituições, como a família, escola, igreja, tribunais, congresso, empresas, etc., bem como sua capacidade de adaptar-se às novas mudanças que ocorrem no planeta Terra, o planeta escola hospital. A sociedade que possui valores e hábitos que enaltecem o trabalho produtivo e não a prática de esportes ou jogos de loteria, e que enaltecem o esforço individual e não as relações de amizade ou de parentesco, que valoriza a educação e não admite a corrupção, o mau uso do dinheiro público e as ideias de enriquecer sem esforço, é uma sociedade que possui uma cultura de qualidade. Como o ouvinte esclarecido e inteligente pode perceber, este não é o caso da nossa sociedade. Sabemos que cometer equívocos é algo inevitável na escola da vida e parte do processo de desenvolvimento das atitudes mais maduras. Errar é um privilégio dos seres humanos. As outras formas de vida frequentemente perecem quando cometem erros. Para ser bem-sucedido como empreendedor, é forçoso assumir riscos,
e só não erra quem nada realiza. Só erra quem se arrisca a fazer, e o maior de todos os erros é jamais não arriscar. Contudo, costumamos ouvir com certa frequência nas escolas, na rua, no trabalho e na mídia que errar é humano e que insistir no erro é burrice. Até aqui, tudo bem com essa desculpa esfarrapada. O problema começa quando a pessoa parte da premissa de que errar é humano. O problema é criando-se permanentemente uma justificativa para todos os erros e coisas mal feitas, todas as falhas e desperdícios cometidos, já que esses erros são tidos como inerentes da natureza humana. É assim que se instalou no nosso país uma cultura de mediocridade, ao invés da cultura de qualidade que caracteriza as sociedades do primeiro mundo. Este é um tema amplamente analisado em uma das lições do MSQS. Convivi durante vários anos com a próspera comunidade japonesa em Los Angeles e um dos conceitos importantes que me ensinaram foi o seguinte: tudo o que vale a pena ser feito deve ser bem feito. A coisa certa deve ser feita corretamente desde a primeira vez e melhor na seguinte. Esta é a regra de proceder adotada pela quase totalidade da população dos países do primeiro mundo, onde não se tolera a mediocridade, a impunidade e a incompetência. As consequências de uma cultura da mediocridade para o indivíduo e a sociedade são trágicas e os custos incalculáveis. No Brasil, usando a lei do menor esforço, os indivíduos de todas as classes sociais se ajustam a esse tipo de cultura repleta de desconfiança e hostilidade mútuas, tornando-se fracos de caráter, alienados politicamente, indolentes, improdutivos e incompetentes. Opinião número 4 é o da guerra aos pobres. O Estado brasileiro, desde sua independência colonial em 1822, é liderado por políticos corruptos e incompetentes, por tecnocratas e empresários sem visão, inescrupulosos, encastelados, vivendo nababescamente à custa da miséria da classe dos trabalhadores. Estes detentores do poder político e econômico sempre optaram pela guerra aos cidadãos pobres, em vez de abraçar a dificílima missão de erradicar a terrível chaga da pobreza, melhorando a qualidade do ensino público e investindo na formação de bons educadores. Eis alguns dos sinais evidentes dessa guerra contra nossos irmãos conterrâneos pobres. A vida em condições infra-humanas, isto é, a convivência diária, forçada, com as 3 principais causas de enfermidade: a fome, a subnutrição e a falta de higiene. A violência e o abuso policial nos bairros pobres. A ausência de saneamento básico em muitos desses bairros. Um sistema penitenciário transformado numa imensa câmara de horror e universidade do crime, onde os presidiários, todos pobres ou miseráveis, se graduam em superpredadores. Os bolsões de pobreza e miséria nas periferias e encostas urbanas das grandes cidades do país. Dificuldade de acesso à saúde e à educação de qualidade. A má vontade e recusa dos governantes em fazer a reforma agrária, entre muitos outros sinais de descaso com a população empobrecida. Você sabe dizer, caro ouvinte, quais foram as 2 principais consequências dessa guerra ao longo dos anos? Em minha opinião, foram as seguintes. Veja se você concorda. A primeira consequência foi aprofundar
cada vez mais o estado de calamidade em que se encontra a criminalidade entre os nossos adolescentes oriundos de famílias pobres. A segunda consequência foi concentrar a riqueza produzida no paraíso tropical em contas bancárias localizadas em paraísos fiscais, pertencentes a uma minoria sádica, corrupta e egoísta, equivalente a menos de 5% da população brasileira. A razão dessa minha opinião número 4 é meu interesse em chamar a atenção do empreendedor e ávido por sucesso para esse trágico e velho problema que vem contribuindo para a lenta, mas inexorável transformação do paraíso tropical em inferno latino-americano, uma clara evidência da degradação moral da sociedade brasileira. Este é uma desgraça pública que afetará a todos os brasileiros sem distinção de classe ou raça. Os nossos atuais governantes não estão nada preocupados com esta desgraça pública, pois sabem que não estarão presentes daqui a 30 anos e, como só enxergam o aqui e agora, pensam que vale mais apenas garantir a reeleição na próxima votação com projetos populistas do tipo Bolsa Família do que exercer a devoção ao interesse público, contribuindo para que os nossos jovens de hoje, descendentes de famílias pobres, possam ter uma qualidade de vida muito melhor do que tiveram seus pais, passando assim a fazer parte da solução ao invés dos problemas da sociedade. Opinião número 5 é o surgimento de uma nova Índia na América Latina. Além dos fatores sociais preponderantes que acabamos de citar, como o Bolsa Família, o analfabetismo descontrolado, a proliferação das drogas, o sexo fácil e o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas entre os jovens, que incentivam o aumento da população de miseráveis, temos dois outros fatores que estão nos levando para o túnel do atraso e as trevas da ignorância. O primeiro fator é a isenção de pagamento de imposto de renda que foi dada às organizações religiosas, o que vem contribuindo para a rápida proliferação de várias megaempresas eclesiásticas brasileiras, apelidadas de evangélicas, em todas as regiões do país e no exterior, e que colaboram tremendamente para o fanatismo religioso e para a hipnose coletiva, com uma contagiante indiferença para as coisas erradas e mal feitas. Você concorda, caro ouvinte, que arrecadar dinheiro de fiéis diariamente e não ser obrigado a prestar conta ao fisco é equivalente a possuir no quintal várias galinhas que põem ovos de ouro? O segundo fator é uma consequência do aparecimento desse valioso galinheiro produtor de ovos de ouro, que resultou na rápida proliferação, igual ao vírus da dengue e da AIDS, de falsos profetas e líderes religiosos arrivistas, ou seja, espertalhões ansiosos para vencer na vida a todo custo, mesmo que seja à custa da população destituída. Eis aqui, caro ouvinte, um outro acontecimento altamente preocupante. Em 2010, logo após o episódio em que um agente dissidente da CIA, o Serviço Secreto Americano, denunciou ao mundo que os Estados Unidos estavam interceptando informações sigilosas dos governantes aliados, fui informado por contatos idôneos que possuo na Califórnia que um relatório confidencial sobre as perspectivas globais elaborado por essa sinistra, mas competente agência de espionagem estava circulando na alta cúpula das empresas multinacionais americanas que atuam ou que pretendiam atuar no Brasil. Esta circular alertava da real possibilidade de que,
independente dos resultados de futuras eleições, em 2020, o país do futebol, das telenovelas alienantes e da impunidade garantida para os criminosos de colarinho branco, estaria mais corrupto, dominado pelo narcotráfico, com o meio ambiente seriamente devastado e entre as 5 nações mais violentas e com a maior população de miseráveis no globo. De acordo com esse relatório, os futuros governantes não conseguirão diminuir as injustiças sociais e a distância entre pobres e ricos será uma espécie de bomba relógio, pronta a explodir a qualquer instante. Infelizmente, esta é a triste realidade que nos aguarda, caro ouvinte, uma consequência da inexorável lei de causa e efeito amplamente analisada em uma das lições do manual Salve-se Quem Souber. Com uma burocracia que só faz criar dificuldade para poder vender facilidades, com um poder judiciário corrupto que usa leis permissivas do tempo da era colonial e que opera a passo de tartaruga com artrite ou de lesma com artrose. Além de uma gigantesca mão de obra desqualificada com capacitação apenas para o trabalho manual, o que vai se reduzindo frente ao progresso tecnológico, o nosso querido Brasil está fadado a continuar caminhando para o passado, distanciando-se cada vez mais do primeiro mundo. Essa constatação da realidade nua e crua de nossa existência diária não deve ser motivo de qualquer desânimo nem de pessimismo. Essa não é mais uma profecia apocalíptica, nem pretendemos que as ideias e conceitos aqui apresentados sejam verdades infalíveis. Entender e aplicar hoje, enquanto jovem, a sabedoria do MSQS lhe garantirá que no futuro você não seja mais um fracassado se queixando: "Ah, se eu soubesse", ou "se alguém tivesse me avisado". Agora que estamos finalizando essa exposição, você, caro ouvinte, deve estar se perguntando: o que nos resta fazer, Dan Hermann? Sua teoria do caos brasileiro provoca-me um estado de grande ansiedade e preocupação. Se eu tivesse em sua presença neste momento, lhe responderia assim, parafraseando Confúcio: caro ouvinte, toda jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Sem dúvida, como sociedade, temos um longo caminho a percorrer. O jeitinho brasileiro com que todos andam no fio da navalha, buscando atalhos e soluções que só têm eficácia momentânea como forma de sobrevivência, já não mais funciona. Apesar dos 500 anos de subdesenvolvimento, não podemos perder a esperança, pois outro admirável sábio chinês, chamado de Lao Tse, nos ensina que tudo que tem um princípio tem um fim. Portanto, caro ouvinte, tudo na vida pode ser transformado, pois não existe nada permanente, exceto a mudança, que é inevitável. E isso inclui as pessoas e as sociedades. Se você perdeu a esperança no futuro, ou está insatisfeito com o presente, ou sofre com a frustração, lamentando as decisões que tomou no passado, você já não mais precisa ficar paralisado, impotente e angustiado. Essas situações podem ser consertadas. A leitura cuidadosa e de mente aberta das 7 revelações do MSQS lhe mostrará claramente como solucionar seus problemas, como realizar seus sonhos e recuperar o entusiasmo pela vida. Muitíssimo grato pela sua atenção.